tudo bem? Na aula de hoje de matemática, nós iremos falar sobre fração. Na realidade, iremos recordar um pouco. Vai ser uma pequena introdução, até mesmo porque vocês já viram no ano passado, não é mesmo? Então, nesse ano, agora, nessa aula, nós iremos recordar um pouco sobre a fração. Mas o que é a fração? A fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Por exemplo, a pizza. A pizza, ela é inteira, não é verdade? Ela é inteira. Só que ela vem para a gente como? Não vem em 8 pedaços? Ou seja, ela foi dividida em 8 partes iguais. Então, a pizza, vamos dizer que ela é uma fração, porque ela é um inteiro que foi dividido em 8 partes iguais. Por exemplo, vamos aqui. Vamos supor uma barra de chocolate, tá? Vamos supor que aqui é uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate, ela é inteira, certo? Só que ela será dividida em 3 partes iguais. Vamos supor que aqui está dividido em 3 partes iguais, tá bom? Então, o que aconteceu? Era um pedaço de, era um chocolate que foi dividido em 3. Ou seja, esse chocolate aqui, ele virou uma fração, porque ele é um inteiro que foi dividido em 3 partes iguais. Tudo bem? E a fração, ela é representada pelo numerador e o denominador. Mas o que são o denominador e o numerador? O numerador, ele indica quantas partes do inteiro dividido em partes iguais foram consideradas. E o denominador, desculpa, ele indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Vamos a alguns exemplos. Nós temos aqui a nossa barra de chocolate, aqui, e nós temos a nossa pizza, certo? Aqui, a nossa barra de chocolate, ela é um inteiro que foi dividido em quantas partes? Em 1, 2, 3, 4, 5. Então, o denominador, ele não indica quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Então, aqui o chocolate ele foi dividido em 5 partes. E dessas 5 partes, eu comi 2 pedaços. Então, o que aconteceu aqui? Não tá vendo aqui que tá pintado esses 2 pedaços? Então, representa o que foi utilizado, digamos assim, a parte que foi considerada. Então, essa fração aqui, essa barra de chocolate, representa 2/5. Na hora que você for ler, representa 2/5, ou seja, 2, porque 2 pedaços que eu comi, de um inteiro que foi dividido em 5 partes, certo? E aqui temos a pizza, que foi dividida em 8 pedaços, só que ela foi consumida na metade. Olha aqui, ó. Foi consumida 4 pedaços de pizza. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, essa fração, ficou meio tortinho. Essa fração aqui é denominada 4/8. O numerador 4, que representa a parte consumida do inteiro, e o denominador, que é o 8, que representa quantas partes o inteiro foi dividido. Certo? Viu só como é fácil? Para a leitura das frações, vocês vão observar que o numerador ele não muda o nome em relação à leitura do número nele indicado. Já o denominador, que podemos entender que domina a fração, ou seja, que dá nome à fração, ele tem a leitura alterada da seguinte forma. Vamos lá. O denominador 2 e 3. Quando vocês forem ler o denominador 2, vocês vão ler como? Meio. E quando tiver o denominador 3, vocês irão ler terço. Viu só como é fácil? Vou ver aqui se eu consigo dar um dos exemplos para vocês, além do que eu vou passar. Por exemplo, vamos lá, 4
meios. Como que é o 4 meios? O 2 embaixo. Então, quando tiver o 2 aqui na parte de baixo, vocês vão ler como meio. E quando tiver o número 3 aqui no denominador, vocês vão ler como terço. Então, essa fração aqui, essa primeira fração é 4 meios. E essa segunda, 4 terços. Lembrando sempre que o numerador é aqui, na parte de cima, e o denominador vem embaixo. Pensa assim, denominador que vem depois, tá? Então, numerador, denominador, certo? Olha aqui outros exemplos. 1 meio, tá vendo? Esse outro exemplo, 2 terços, tá bom? Então, não tem erro. O 2 é o meio e o 3 são terços, tá bom? Terço ou terços. Fechado? Agora, quando o denominador for entre o 4 e 9, aí já muda um pouco. Por quê? Vocês vão ler como se fossem os números ordinais, tá? Mas eu não lembro os números ordinais quais são. Os números ordinais são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, tá bom? Então, aqui só vamos utilizar os números ordinais do 4 ao 9. Vamos a uns exemplos. 1 quarto, tá vendo? Aqui, ó, 2 quintos, 3 sextos, 5 sétimos, 6 oitavos e 8 nonos, tá? Então, o número 2, quando for denominador, é meio, o 3, terço, do 4 ao 9, vocês vão usar com os números ordinais. Lembrando que numerador, ele não altera a leitura. Vocês vão ler normal como os números cardinais, que é 1, 2, 3, 4, tá bom? Só vai mudar a leitura dos denominadores. Fechado? Viram como é facinho? Agora, nós iremos para as atividades. Passei 2 atividades para vocês. A primeira, vocês vão escrever a fração. Qual que representa essa primeira fração? É um inteiro que foi dividido em quantas partes? Não foi dividido em 2 partes? Então, ele representa o quê? Quando é o denominador, o 2 representa qual que é o número? Meio. Então, vamos aqui. Temos o 2. E desses 2 pedaços, qual foi consumido? Quantos foram consumidos? Não foi apenas um? Porque temos apenas uma parte pintada. Então, nós colocaremos um aqui em cima, tá? Então, como que ficou essa fração? 1 meio. Como vocês vão fazer as outras? Da mesma forma dessa. Vão contar quantos pedaços do inteiro foi dividido e colocar o denominador. E quantas partes foram pintadas? Coloca no numerador, tá bom? E a segunda atividade é o mesmo formato, porém, vocês vão ter que colocar qual é a fração correta. Nessa primeira, é um triângulo que foi dividido em quantas partes? 2. Então, nós temos 3 exemplos de frações. Temos 1 meio, 3 quartos e 1 quarto. Qual que representa essa fração? Nós acabamos de ter um exemplo aqui do lado. 1 meio. Por quê? Porque o triângulo foi dividido em 2 partes e foi consumida apenas uma. Então, eu vou vir aqui nessa bolinha e vou fazer o quê? Eu vou pintar ela. Claro que aqui não dá para fazer retinho, bonitinho, né? Mas dá para vocês saberem como é feito. Tudo bem? Então, as atividades de hoje são essas. Fico no aguardo das fotos de vocês com as atividades. Tá bom? Bom estudo para vocês!